Hoje nós vamos trabalhar o conjunto de vogais A, U e o outro conjunto E, A, U e o outro conjunto E, A, U, X. Calma, gente, não se desespere, é muito, muito fácil. Esse daqui é um dos mais fáceis, então como você sabe, né, que na língua francesa tem um monte de letra que tem um som só, esse daqui é um dos mais fáceis e vocês vão tirar de letra, tá bom? Eu sou a Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Academia Baguette. Soyez la bienvenue. Como eu disse lá no primeiro vídeo sobre pronúncia, né, eu expliquei bastante como funciona a pronúncia do francês, que a pronúncia do francês é tudo uma questão do que acontece dentro da sua boca, o que acontece com a sua língua, que todos os sons que a gente emite é uma consequência dos movimentos dos lábios, mais os movimentos da língua, né, que determinam o que som esse ar que sai da garganta vai ter. Então, gente, então é isso. Agora a gente vai ver um dos sons mais simples. Parece complicado, mas ele é super simples. Aqui temos esses conjuntos de vogais. Temos as vogais A, U, temos depois as vogais E, A, U, e depois temos as vogais E, A, U mais X, tá? Então, todos esses conjuntos de vogais, eles têm o som de O. Simples assim, O. Imagina o aqui com acento circunflexo. O, o, o. Acabou. É esse o aqui. Então, esse daqui ele não tem... não vou nem precisar aqui fazer uma grande dissertação sobre tudo que acontece dentro da boca, tá? Esse daqui, esse som, ele é bem simples. Então, eu fiz uma curadoria de palavras para a gente começar a treinar esse conjunto de vogais, tá? Para vocês poderem treinar em casa, assistir esse vídeo várias vezes. E com licença, gente, mas eu tô muito suada, tá muito calor aqui, meu Deus, c'est pas possible. Gente, que calor, eu vou estar aqui me enxugando a aula inteira. Bom, então, como eu disse agora, né, esse som, a gente vai se concentrar agora no som AU, né, no conjunto de vogais AU. Então, esse conjunto aqui, ele tem o som de O simplesmente. Então, aqui, por exemplo, temos esse conjunto aqui, que é uma preposição, O. Então, simplesmente você pronuncia O. Acabou. O. Depois, oto, oto, oto. O, si, o, si, o, si. Autre, autre, autre. Autour, autour, autour. Horror, horror, horror. Auberge, auberge, auberge. Auguste, Auguste, Auguste. Automne, automne, automne. Augmenter, augmenter, augmenter. Então, vocês notaram aqui, por exemplo, nessa palavra autre, temos aqui um conjunto TRE, tr, que eu já expliquei lá na primeira aula, como que a gente pronuncia o R e como que a gente pronuncia o R com uma outra consoante. E vão ter ainda mais vídeos sobre esse tema também. Aqui em autour, aqui temos o conjunto O mais U, que dá o som de U, mas a gente vai ver isso numa outra aula também.
que mais? Aqui, augmenter. Então, a gente tem a consoante G aqui, né? Augmenter, não muda nada. Então, agora, nós vamos pronunciar rapidinho. Vamos ler rapidinho aqui juntos, para a gente ir treinando bastante, para vocês ficarem fera nessa pronúncia aqui do O. Então, vamos lá. O, auto, aussi, autre, autour, aurore, auberge, auguste, automne, augmenter. De novo, encore une fois. Au, auto, aussi, autre, autour, aurore, auberge, auguste, automne, augmenter. Muito bem. Então, aqui, esse conjunto A mais U, ele é super simples, né? Tem esse som de O aqui com acento circunflexo, então não tem nenhum mistério. Mas, obviamente, temos aqui em algumas palavras, por exemplo, em Auguste a gente tem o U, né? Que o U francês que é U. Então, a gente vai ter uma aula só sobre esse U e como que a gente pronuncia ele, tá bom? Mas a gente vai aos poucos, vamos assimilando aos poucos todas as técnicas. Então, né, lógico, a gente tem que ir treinando, porque justamente como palavra como autre, que também tem uma sílaba que é um pouco mais complexa com essas duas consoantes aqui, mas né, o R, que é, que medo, j'ai peur, mas enfim. E a grande dica aqui que eu dou para todos os meus alunos em aula é que dividam as palavras em sílabas. Augmenter, automne, auguste, auberge. Apesar que aqui o auberge, o je aqui no final da palavra, ele é bem levezinho, sabe? Ele é bem sutil. Mas isso também fica para uma outra aula. Gente, é muita coisa, mas calma, vai dar tudo certo. Vocês treinando aqui direitinho, do jeito que eu tô falando para vocês, vocês vão conseguir uma pronúncia perfeita, eu garanto. Aqui nós temos esses dois conjuntos, EAU e EAUX. Então, esses dois conjuntos, igualmente, eles têm o som de O com acento circunflexo, sem nenhum mistério, O. Então, o que acontece é que esse O, normalmente, na maioria dos casos, esse daqui é o plural desse aqui, entendeu? Normalmente, palavras que terminam com EAU, ou O, no plural, eles têm o X. Mas tem algumas palavras que também, sendo no singular, elas também terminam com X, tá? Mas, enfim, aqui, na grande maioria, todos aqui terminam com X no plural, tá? Então, pelo menos, se a palavra tiver no plural, por exemplo, como chapeau, chapéu, então, chapéus, em português modifica, mas em francês, não. Em francês, chapeau, tanto no singular como no plural, chapeau, fica a mesma pronúncia. Então, esse X aqui, ele cai, a pronúncia dele não se ouve. Porém, entretanto, todavia, muito cuidado. Se você tem interesse de escrever corretamente em francês, preste bem atenção na ortografia, porque esse tipo de erro não tem perdão. Eu passei por muita dificuldade aprendendo francês, isso foi uma das coisas que mais foram difíceis para mim, porque no português, a gente pronuncia o S, enfim, as palavras no plural, elas têm uma diferença das palavras no singular, sendo que em francês não tem, é muito difícil. Então, o que acontece? Num caso assim, onde a única mudança é na ortografia, o que acontece? Você pega o hábito de falar essas palavras e na hora de escrever você esquece, se for no plural, tá? Então, por exemplo, todas essas bato, manto, gato, tudo isso termina com X no plural, mas a pronúncia é idêntica. Então, isso daí é uma armadilha. Tomem cuidado, attention, tá certo?
Então, agora vamos passar para o exercício, como eu disse para vocês, aqui o som de O desse conjunto de vogais. Então, vamos lá, gente. Bo, bo, bo. E prestem atenção, eu esqueci de dizer, prestem atenção também nas outras sílabas, não só também no O, mas também nas outras sílabas, tá? Porque aí é um conjunto de coisas, né? Então, vamos lá. Chapo, chapo, chapo. Chapo, chapo, chapo. Bato, bato, bato. Manto, manto, manto. Gato, gato, gato. Burro, burro, burro. Cado, cado, cado. Torro, torro, torro. Cuto, cuto, cuto. Eita, quinta série. Flambeau, flambeau, flambeau. Carro, carro, carro. Chamo, chamo, chamo. Então, vocês notaram que muitas palavras, a chá, ba, ga, cá, cá, chá, né? Então, ó, chamo, bato, gato. Porque todos os idiomas têm uma musicalidade, elas têm um ritmo, elas têm, sabe, aquelas ondinhas assim de áudio. Todo idioma tem isso. Então, obviamente, o francês não ia escapar dessa, principalmente o francês. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, nós temos essas primeiras sílabas aqui: K, Ga, Ba, Chá, K, Chá. São sílabas, né, que são altas. Chapo, cado, barro, certo? Depois a gente tem aqui, por exemplo, que tem aqui o man, e o flan. Man, flan, manto, flambeau, manto, flambeau. Tem que dar exagerada. Aqui nós temos, olha que interessante essa palavra aqui, torro, porque aqui a gente tem o conjunto AU, que a gente viu agora há pouco, e a gente tem o EAU. Temos os dois conjuntos em uma mesma palavra, torro. É fácil, tudo o. Torro, torro, torro. Facílimo. Que mais aqui? Tem alguma, aqui ó, cuto, cuto. Aqui o O mais o U tem o som de U. E, né, cu, dá um culto de faca. Muito bem. Então, gente, isso daí é fácil, tá? Simplesmente, quando vocês verem esses conjuntos aqui, vocês já sabem que é só utilizar, pensar no O com acento circunflexo e vai dar tudo certo. Então, gente, o que eu indico a vocês é que vocês pratiquem, tá? Assista esses vídeos, vai dando pausa, vai praticando, faz isso na frente do espelho. Olha, gente, pega o celular, tá? Pega o celular, grava a sua voz no celular,
e depois você escuta para você ir fazendo as comparações. E com o tempo você vai ver que você vai melhorando. Aí, obviamente, você pode pegar textos pela internet, textos em francês e lendo e incluindo, né, essas dicas aí que eu estou ensinando para vocês, essas técnicas no caso, né? Vocês vão incluindo na leitura de vocês e aos poucos vocês vão aprimorando isso. Mas é um trabalho, né? É um trabalho que vocês têm que vai levar dedicação. E vocês vão conseguir. Não adianta você ficar, é difícil, ficar chorando, minha filha. Não tem nada fácil na vida, né? Então, um pouquinho de esforço. E aqui tem o QR Code para você que esteja interessado em fazer aulas de francês comigo. E com esse QR Code aqui você entra em contato comigo diretamente e conversa comigo. Eu te explico direitinho como funcionam as aulas diretamente comigo pela internet, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, como eu disse agora há pouco, a pronúncia ela é uma questão de hábito, é uma questão de treinamento, é uma questão de técnica. Então, eu tô dando aqui de bandeja gratuitamente essas técnicas para vocês. Treinem todos os dias, assistam, reassistam o vídeo. E se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Então, já se inscreva no canal e toca no sininho, porque é toda uma playlist que eu vou lançando aos poucos. Então, ainda tem várias aulas de pronúncia, tem muita coisa sobre pronúncia para vocês aprenderem. E qualquer coisa, escreva aí nos comentários se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, alguma coisa que vocês gostariam que eu esclarecesse sobre a língua francesa, coloquem aí nos comentários. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Salut!